Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Bruna Piscinin. Eu e a professora Jaine vamos preparar uma aula muito legal de amálgama para vocês. Esse conteúdo vocês vão assistir essa videoaula, vão estudar e depois em sala de aula nós vamos fazer uma gamificação. Vocês irão ser divididos em 4 equipes. Então, a equipe que se sair melhor e responder mais questões corretas vai ganhar um prêmio muito legal meu e da professora Jaine. Esses slides eles foram cedidos pela professora Vanessa Batalha. Vocês podem estudar, então, pelo livro de Fundamentos de Dentística Operatória do professor José Montelli. Vamos ver esses preparos cavitários, então, em amálgama. Vocês lembram o que é o amálgama? O amálgama é aquele material escuro de fazer restaurações, antigo, mas que ainda é utilizado. Ele é um dos materiais restauradores mais indicados para dentes então posteriores, apesar da falta de estética e da controvérsia que envolve o mercúrio. Seu grande sucesso clínico ele pode ser atribuído principalmente à diminuição da infiltração marginal na interface dente-restauração que acontece com o passar do tempo. Por que ainda, então, o amálgama é usado? O tempo clínico para a realização é menor comparado com outros materiais. Ele tem excelente resistência ao desgaste clínico, menor infiltração marginal e efeito bacteriostático devido aos íons metálicos de sua composição, que é o cobre, prata e estranho. Quando nós vamos realizar amálgama, é diferente de nós fazermos a resina que vocês estão acostumados a fazerem até agora. No amálgama não há confecção de bisel, quando na resina nós já confeccionamos bisel. Pensem, no amálgama não tem como fazer bisel, porque se ele ficar fino, ele vai acabar fraturando em cima dessa estrutura biselada. As paredes no amálgama elas precisam ser terminadas em ângulo reto. A restauração é apenas condensada, não precisa então de fotopolimerização, assim como na resina. E as paredes vestibular e lingual, elas são convergentes para a oclusal. Já as paredes na resina são circundantes, convergentes ou paralelas. Vocês têm que imaginar que o amálgama ele vai ser colocado líquido, pastoso dentro da cavidade, e ele vai endurecer e vai fazer o imbricamento mecânico. Por isso que as paredes têm esse formato diferente. No amálgama, nós vamos aplicar o verniz forrador de cavidade, selar esses canalículos dentinários para evitar a contaminação com mercúrio do amálgama. E na resina, nós vamos aplicar agentes de limpeza da cavidade, como clorexidina, ácido fosfórico. Vamos ver o preparo de classe 1. Para esse, nós vamos precisar da broca número 245, que tem na ponta ativa essas lâminas como vocês estão vendo. Nós também vamos utilizar a enxada número 8 e 9. Como é a forma de contorno do preparo do amálgama? Ela vai se delimitar só as áreas suscetíveis à cárie. No amálgama, nós precisamos preservar as estruturas de reforço, como vertentes de cúspide e cristas marginais. Nós vamos iniciar então fazendo um sulco central na fossa central, com a broca com inclinação de 45 graus para distal. Então, nós colocamos a broca no sulco central e começamos o nosso preparo. Vejam na foto como ficou o preparo inicial, bem no sulco central. Depois, nós vamos colocar a broca paralela ao longo eixo longitudinal do dente e com movimentos para distal e mesial ao longo do sulco central, nós vamos formar uma canaleta. A profundidade, ela deve ser correspondente, então, à metade daquela ponta ativa. E a ponta ativa, gente, que vocês viram, ela já torna as paredes circundantes com o formato necessário para o imbricamento mecânico. Agora é feito um arredondamento, então, das arestas internas. Vamos pensar aqui que nós precisamos, então, da forma de resistência e de retenção.
Vejam na segunda imagem que o formato convergente ele faz com que o amálgama endurecido entre na cavidade e não consiga sair depois do seu endurecimento, tá? Já nas paralelas, o amálgama conseguiria, por exemplo, acabar saindo. Então, nós precisamos dessa forma. E as próprias brocas que nós vamos utilizar, elas já vão nos dar esse formato. Por isso, a importância de trabalhar com as brocas de amálgama. O acabamento das paredes, ele é feito, então, com a enxada monoangulada. Isso porque nós precisamos remover todos os prismas fragilizados, pois no amálgama, pessoal, esses prismas depois fraturam e a gente precisa refazer a restauração. Quais são as características da cavidade, então, classe 1? Essa abertura vestibulolingual com 1/4 de distância entre os vértices das cúspides correspondentes, quer dizer que a gente não pode desgastar muito essa distância entre cúspides. A parede pulpar é plana e perpendicular ao longo eixo do dente. E as paredes vestibular, lingual, mesial e distal, elas são convergentes para a oclusal. Os ângulos diedos do primeiro e segundo grupo são ligeiramente arredondados e o ângulo cavo superficial ele precisa ser nítido e sem bisel. Para a gente fazer essa restauração, então, nós vamos utilizar o condensador número 1. Nós vamos depositar pequena porção de amálgama, como vocês estão vendo na primeira foto, e vamos fazer o início dessa condensação. A condensação ela tem o objetivo de diminuir a quantidade de mercúrio na restauração, também adaptar e compactar o material contra as paredes cavitárias, reduzindo a quantidade de porosidade interna. É comprovado que as restaurações com maior quantidade de mercúrio após a presa demonstram propriedades clínicas mais desfavoráveis. Entre um incremento e outro, a superfície do amálgama deve estar brilhante, assim garantindo a adesão entre diferentes incrementos. Isso indica que ainda há mercúrio na superfície e é importante para que a nova porção de amálgama faça essa adesão com o incremento antigo. O término da condensação com o condensador, então, número 2. E a camada superficial, ela deve ser firme e resistente à penetração da ponta condensadora. Você continua condensando e esse processo de condensação, ele vai ser completado em cerca de 3 minutos e meio. Os instrumentos para a escultura. Depois de terminar a condensação, nós vamos utilizar um Hollenbeck número 35, ou o instrumento de Fran número 2, número 6, depois o condensador de Hollenbeck número 6 e o brunidor de Bennett número 33, como vocês estão vendo na foto. Tudo isso para nós fazermos a anatomia e deixar tudo muito bonitinho. Olhem lá na última foto. Essa escultura ela não deve começar até que o amálgama esteja cristalizado. Então, essa cristalização ela oferece uma resistência ao instrumento cortante. Vocês vão escutar um som durante a escultura, com o Hollenbeck. Esse som ele chama o grito do amálgama. Depois da escultura, vocês vão precisar fazer a brunidura. Com o brunidor, ela vai aflorar o mercúrio, que ainda está existente, para ser eliminado, e vai terminar a compactação do amálgama. Assim, nós vamos melhorar nossa adaptação marginal. Não pode ficar excesso de mercúrio dentro da composição, pois isso enfraquece a nossa estrutura. Agora vamos ver a classe 2. Nós temos esses instrumentos rotatórios e cortantes e esses instrumentos manuais. As brocas 556, 56, 245 e 699. Os cortantes número 8 e 9, 11,5, 14 e 15 e 28. Nós temos uma
Forma de contorno, que é a caixa proximal. A localização da margem cervical ela estará correta quando houver uma separação mínima da superfície proximal do dente vizinho de 0,2 a 5 milímetros após a remoção, então, do tecido cariado. Vejam na imagem isso que nós estamos falando. Aqui para vocês verem nas imagens a cavidade de preparo. Nós vamos fazer a delimitação também do contorno e vamos posicionar a broca ligeiramente inclinada então para a lingual. O desgaste complementar da crista marginal distal será feita, pois é uma classe 2. Vejam a inclinação da parede pulpar paralela ao plano intercuspídeo. Então, ela precisa ser paralela a esse plano que passa na ponta das duas cúspides. O acabamento inicial das paredes circundantes e do fundo da caixa oclusal com a broca número 56. E nós vamos fazer o acabamento final da parede oclusal com a enxada monoangulada. A técnica de preparo. Nós temos a forma de resistência e retenção. Quando nós olhamos por oclusal, as paredes vestibular e lingual da caixa proximal, elas devem ter um ângulo de 90 graus, com a superfície externa do dente. Do lado vestibular, isso é obtido pela realização da curva reversa de Hollenbeck. Essa curva reversa de Hollenbeck é importante para que nessa região o amálgama não fique frágil e venha fraturar. A parede gengival ela deve ser perpendicular ao longo eixo longitudinal do dente e axial. Deve ficar plana vestíbulo lingualmente e ligeiramente expulsiva no sentido gengivo-oclusal. Forma de resistência e retenção. Nesses ângulos, o áxio pulpar, áxio vestibular e áxio lingual da caixa proximal devem ser confeccionados, então, sulcos verticais como retenções adicionais, com uma fresa número 699. Ela é bem fininha, iniciando então nessa altura dos ângulos triêdos, vestíbulo e língua gengivo axial, até ligeiramente acima do ângulo áxio-pulpar, e com a finalidade de evitar o deslocamento proximal e aumentar a resistência à fratura da restauração em consequência desse possível deslocamento. Então, vamos lá, pessoal. Não esqueçam que os ângulos áxio-vestibular e áxio-lingual precisam ser feitos sulcos adicionais. Não esqueçam, gente, de arredondar esse ângulo áxio-pulpar, tá? Ele não pode ficar agudo. Quando nós pensamos, então, na caixa proximal, nós precisamos de paredes vestibular e lingual que sejam convergentes para a oclusal, acompanhando a inclinação das faces correspondentes. Essa curva reversa de Hollenbeck nas paredes vestibular e lingual, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície proximal do dente. E a parede axial, plano vestíbulo lingualmente, ligeiramente expulsiva no sentido gengivo-oclusal. A parede gengival ela é plana e perpendicular ao longo eixo do dente. O ângulo áxio-pulpar é arredondado e o ângulo cavo superficial é nítido e sem bisel. Os ângulos diedros e triedros internos da cavidade são ligeiramente arredondados. Aqui vocês podem ver, então, a confecção de uma cavidade de classe 2 complexa, mesial, oclusal e distal. Ali, nós estamos fazendo, então, melhorando, né, alisando, tirando aquela retenção do ângulo áxio-pulpar. E na imagem B e C, está sendo feito, então, o sulco de retenção.
a gente fazer a restauração classe 2, nós vamos precisar de uma matriz de aço soldada. Nós precisamos, então, que uma matriz envolva todo o dente. Nós também podemos fazer a técnica do porta-matriz de Toffler-Maier, que é essa que vocês vão ver no laboratório com a gente. Então, não se preocupem. Nós vamos mostrar tudo no laboratório para vocês. Também teremos, se vocês quiserem, essa matriz em T, que pode ser confeccionada. E depois de colocado no local, não podemos esquecer de colocar as cunhas, para que o material não extravase nas ameias. E colocado então, primeiro fechando as caixas proximais, o amálgama e condensado, para depois a gente fechar a caixa oclusal. Depois é feito a anatomia. E depois da anatomia pronta, a gente precisa usar os brunidores. Quando o amálgama está bem proporcionado, bem feito, ele fica assim liso e brilhante, como vocês estão vendo na imagem. Como protocolo clínico, nós vamos então fazer a análise das condições pulpares através de exame clínico, anamnese e radiografia. Nós vamos fazer profilaxia e antisepsia. Nós vamos fazer a demarcação dos contatos cêntricos. Nós vamos anestesiar o paciente, isolar o campo operatório. Nós vamos fazer limpeza e preparo da cavidade, proteção do complexo dentino-pulpar. Vamos fazer a trituração do amálgama, remoção do excesso de mercúrio com uma gaze e deposição das porções de amálgamas, então, na cavidade. Temos a condensação, começando com o menor condensador, quando nós já colocamos o amálgama na cavidade. Isso porque a gente precisa fazer a remoção do excesso de mercúrio. Nós podemos fazer uma brunidura pré-escultura com os instrumentos brunidores. Depois a gente faz a escultura, com Rollenbeck. E depois que a escultura estiver pronta, nós precisamos brunir novamente para tirar todo o excesso de mercúrio. Depois que a escultura está pronta e brunida, que nós vamos remover a matriz, vamos fazer a remoção do isolamento absoluto e vamos checar então os contatos oclusais para fazer o acabamento e polimento. Nossa aula vai até aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e boa sorte aí para a equipe que vai ganhar, então, a nossa gamificação. Até semana que vem!